Olá, boa noite aos radiovintes, boa noite aí o povo que está na internet. É uma alegria muito grande estarmos juntos e levar essa live até você. Mais uma quarta-feira estamos indo para o ar. Eu cumprimento o Israel que está lá no estúdio da rádio. Cumprimento você, meu irmão, você, minha irmã, que vai ver esta live através do Facebook. Estamos aí indo para a página Caminho e estamos indo aí para o meu perfil Ari Frutuoso. Também estamos indo para o Instagram. A página do Instagram é Frutuoso Arisson. Então, meu irmão, minha irmã, estamos juntos e vamos caminhar nessa noite, fazendo a nossa oração, fazendo o ensinamento desta noite. E essa noite nós vamos estar aí com a parábola. E o tema da parábola é razão. Nós vamos estar falando da razão humana e também da razão da fé, a razão da verdade, a razão do celestial. Então fica comigo, meu irmão, fica comigo, minha irmã, e vamos orar juntos. Vamos nos colocar na presença de Papai, pedir a intercessão do Mestre e vamos orar. É noite de oração. Eu convido você, minha irmã, você, meu irmão, neste momento, para nós dizer: Papai, nós estamos na tua presença. Mestre, nós pedimos a vossa intercessão. Somos necessitados de estar na tua presença, Papai. Somos necessitados da tua intercessão, ó Mestre, para que a nossa oração chegue até Papai, para que os nossos pedidos sejam atendidos por Papai. Papai, nós estamos na tua presença e nesta noite nós queremos orar a ti, na tua presença, na presença do Mestre, pedindo a intercessão do Mestre. Nós dizemos: Papai, somos precisados do teu amor, somos precisados das tuas bênçãos. Somos doentes e precisamos de cura. Estamos precisando da tua mão sobre nós. Por isso nós dizemos: Papai, toca a nossa mente, toca o nosso coração, toca a nossa alma, infunde em nós o Espírito. E ala shirolori ala canta lá vai. Papai, dá-nos a graça da libertação. Precisamos ser libertados de todas as forças malignas, de todas as doenças, de tudo aquilo que não vem de ti. Nós precisamos ser libertados. Por isso nós entregamos a ti, Papai. Entregamos todas as dores que nós temos no nosso corpo. Entregamos toda a opressão, toda a depressão. Entregamos todas as nossas necessidades a ti, Papai. Acolhe cada um de nós. Somos a tua igreja, somos teus filhos, tuas filhas, precisados de ti, Papai. Intercede por nós, ó Mestre, para que a nossa oração chegue até Papai. E nós oramos a Papai conforme o Mestre ensinou e mandou que orássemos, dizendo: Papai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Papai. Livra-nos de toda obra maligna, livra-nos de toda força maligna, livra-nos, Papai, do maligno. É isso que te pedimos, Papai. Nós queremos perdoar, nós queremos pedir perdão. Pedimos a tua que nos livre de toda a tentação. Dá a força a cada um de nós, para que nós possamos resistir contra toda a tentação e não ceder à tentação, porque nós queremos caminhar na tua presença, queremos estar junto de ti. Por isso nós dizemos a ti, Papai, acolhe a nossa oração, acolhe a nossa oração. Amém, amém, amém.
E nós dizemos, papai, nós te louvamos, mestre, nós te louvamos, nós bendizemos e glorificamos a ti. Grande tu és, poderoso tu és. Honra, glória, louvor, ação de graças e adoração a ti, papai. Oiá, xalamai, canta. Grande tu és, poderoso tu és. Glórias e glórias a ti. E nós dizemos, papai, nós te adoramos, mestre, nós te adoramos. De toda a mente, de todo o coração, de toda a nossa alma, nós entramos em efusão de espírito de adoração a ti, papai, a ti, ó mestre. Oiá, xalamai, canta, lá vai. Anda lá, harabá, urialabá, lá, xalabá, canta, lá vai. E nós somos gratos a ti, papai, nós somos gratos a ti, ó mestre, por todas as bênçãos e por todas as graças que nos é dado. E nós continuamos pedindo a ti as bênçãos e as graças celestial. Nós dizemos, papai, somos precisados da força, do poder, da autoridade, da sabedoria e da ciência celestial. Somos precisados da efusão de espírito. Por isso nós dizemos, papai, pela intercessão do mestre, batiza-nos nesta noite. Ayala xalamá, canta lavai. Derrama da unção celestial, unge os teus filhos, as tuas filhas, unge a tua igreja, unge-nos, papai, para esta live, para esse momento de oração. Unge a cada um de nós, porque somos precisados da unção celestial para entender o celestial. Nós precisamos entrar em efusão de espírito com o celestial para entender o celestial. E é isso que nós nos voltamos a ti, papai, e entramos em comunhão de espírito, em efusão de espírito, buscando a unção celestial. Oiá, lá, xalamai, canta, lá vai. Unge os que ouvem esta live, unge aqueles que vão ouvir esta live, para que sejam tocados, sejam libertados, sejam curados, sejam transformados e sejam salvos. Salva-nos, papai, salva-nos, papai. Oiá, xiroloriá, canta, lá vai. Grande e poderoso és, glórias e glórias a ti. Aleluia, aleluia, aleluia. E nós somos gratos a papai, somos gratos ao mestre. Agradecemos por esse momento, agradecemos por estarmos na tua presença, agradecemos a tua presença, agradecemos a unção, agradecemos a sabedoria que nos é dado. Nós nos entregamos a ti. Eu me entrego a ti, papai, para que tudo seja feito conforme a tua vontade, conforme ao teu ensinamento. Eis-me aqui, papai, para este momento de ensino. Ensina-nos, papai, pela intercessão do mestre. Oiá, lá, xalavai, canta, lá, vai. Meu irmão, minha irmã, nesta noite nós iremos falar de razão. A parábola desta noite é razão. O mestre ensinou por parábola. Os profetas ensinaram por parábolas. A Bíblia está cheia de parábolas. Nós deparamos com o ensinamento celestial através de parábola. O mestre ouvia de papai o que ele precisaria ensinar, e ele ensinava conforme aquilo que papai mandava que ele ensinasse, aquilo que ele mandasse que ele falasse, que ele fizesse. Então nós encontramos na Bíblia muitas parábolas. O mestre só ensinava por parábola. E nós, como servos do mestre, como aprendiz do mestre, nós também temos que ensinar por parábola, buscando naquilo que o mestre ensinou, naquilo que o mestre nos deixou, naquilo que Paulo, que Pedro e os apóstolos seguiram, buscando ensinar através da promessa deixada pelo Cristo.
Paulo nos fala com muita clareza quando ele fala: eu ensino aquilo que me é dado por papai, que é dado pelo Espírito. Porque é o Espírito que conduz a igreja do Mestre, é o Espírito que conduz a igreja em missão. E Paulo fala: eu levo um evangelho revelado. O Mestre nos dá certeza dizendo: vocês vão ser ensinados pelo Espírito. A minha igreja vai ser conduzida pelo Espírito. A minha igreja vai ser ensinada pelo Espírito. O Espírito vai estar em missão com a minha igreja, com os meus irmãos, com as minhas irmãs, com os filhos e filhas de papai. Nós temos essa certeza de que se nós buscar naquilo que o Mestre deixou, nas promessas deixadas pelo Mestre, nós iremos entender o que é a igreja celestial, o que é a igreja do Mestre. A igreja que ele falou: a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E não vai mesmo, porque a igreja do Mestre é uma igreja celestial, não é uma igreja humana, é uma igreja celestial que é formada por Ele. Ele é a cabeça da igreja, nós somos os membros. Cada filho, cada filha de papai, cada seguidor do Cristo, cada um que se entrega ao Cristo, cada um que está a caminho da salvação, é a igreja do Mestre. Somos protegidos, somos ensinados, somos curados, somos libertados, somos transformados, somos convertidos, somos salvos pelo Espírito, somos salvos por papai. É esse o ensinamento deixado pelo Mestre, deixado pelo Cristo. Eu falo todas as lives, todas as vezes que eu vou para o ar, eu estou falando as mesmas coisas, as mesmas palavras, porque são palavras deixadas pelo Mestre. E nós temos que sintetizar tudo isso em poucas palavras, em repetir muitas vezes, para que as pessoas entendam, para que as pessoas entrem em comunhão com o Celestial, entrem em comunhão com o Papai e deixe de estar nessa comunhão humana, porque o humano, como Paulo nos ensina, Paulo nos explica claramente que o humano é terreno e que o celestial é eterno. O humano vai perecer por aqui mesmo, em cima dessa terra, e aquilo que é celestial vai permanecer para toda a eternidade. Meu irmão, minha irmã, se você está ligado ao mundo, vivendo o mundo, fazendo tudo o que o mundo manda você fazer, perdeu a comunhão com o celestial, então, minha irmã, é hora de você se converter, é hora de você mudar, é hora de você chegar junto de papai e falar: papai, eu preciso ser ensinado por ti. Papai, eu preciso ouvir a tua voz. E papai fala conosco, papai nos dá orientação, papai nos ensina. Se não fosse isso, o Mestre não teria dito. E ele disse: a minha igreja vai ser ensinada por papai, vai ser batizada por papai. Então é muito fácil, muito simples você entender a igreja celestial, a igreja dada pelo Mestre, a igreja que é ensinada. E o ensinamento celestial é um ensinamento por parábola. Então, lá no Velho Testamento nós vemos os profetas ensinando por parábola, levando parábolas para aquelas pessoas. Nós vemos o Mestre que vem e ele só ensina por parábola. Aí está o caminho para nós seguir. Aí está o caminho muito claro para nós. Ensine em parábola. Busque conhecimento de papai, porque ele vai te dar parábola. As parábolas são dadas por papai, são dadas pelo Espírito. Não é coisa da nossa cabeça.
quando eu recebi a missão desta noite estar falando de razão, eu comecei a buscar conhecimento de razão dentro daquilo que o mundo fala, mas não consegui muita coisa, porque razão é uma parábola muito difícil de você explicar, porque nós temos a razão, ela faz parte de muitos segmentos humanos, muitos segmentos da sociedade. As pessoas que têm firma constituída, então ela tem uma razão social que é o nome da sua firma. Nós temos razão dentro da matemática. Nós temos razão numa série de coisas. E ainda nós temos dentro da nossa linguagem de falar humanamente, as pessoas, quando alguém fala alguma coisa, olha, isso vai acontecer, isso tem que ser assim, não faça desse jeito. Muitas vezes não ouvimos aquilo que aquela pessoa está falando, não ouvimos o que ela está levando ao nosso conhecimento. Depois que as coisas acontecem, aí a gente vai falar, olha, ele tinha razão, ele estava com a razão. Então, a razão, ela sempre vem, ela sempre está atrás, ela sempre está dando sustentação à verdade. Porque se alguém fala uma verdade, e dentro do patamar que nós vivemos hoje, o relativismo completo, onde a mentira é verdade e a verdade passou a ser mentira, onde ninguém ouve ninguém acredita em ninguém. Então, muitas vezes, lá para frente as pessoas vão dizer, olha, ele tinha razão, ele estava com a razão. É essa a linguagem que nós vemos, essa é a linguagem do mundo. Esse camarada não tem razão quando o camarada está fazendo alguma coisa que não deveria fazer. Ele está sem a razão. Então, razão tem muitos sentidos dentro daquilo que é o conceito humano. Ele vai, a razão está lá dentro da filosofia, da teologia, está lá dentro de tudo isso daí. A razão está dentro da ciência. Porque a razão, ela vem dar sustento àquilo que a ciência mostra. Então a razão é uma palavra assim com muitos sentidos. É uma parábola fantástica. Quando a gente para e traz a palavra razão como parábola, então nós vamos ter muita coisa para aprender dentro dessa parábola. Eu confesso a vocês que eu entrei e comecei a ver algumas coisas e fiquei abismado a quantidade de segmentos que estão dentro dessa palavra. O sentido da palavra razão é muito amplo, é muito amplo. Isso dentro de tudo aquilo que é humano. Eu estou falando dentro do humano. Para que a hora que eu passar a falar da razão dentro do celestial, aí você entenda. Então é uma maneira onde a razão, ela vem confirmar a verdade. A razão, ela vem confirmar o que estava negativo, porque quando a pessoa fala, ele não devia fazer isso, alguém falou que ele não estava com a razão. Então, a palavra razão, a parábola razão, ela nos traz um ensinamento muito profundo. A parábola razão nos leva a abrir a nossa mente para nós pensar. É o ser pensante que é o ser que vive a razão. A razão
aí está dentro dos nossos pensamentos, é o pensar. É o levar para nossa mente e começar a pensar. Isso é buscar a razão de ser humano, porque os animais não vivem esse conceito, essa maneira de pensar com razão. Então, meu irmão, minha irmã, essa parábola ela é fantástica. Eu vou falar estou falando algumas coisas a respeito da razão, mas vai ficar aí para você ainda ficar pensando, meditando nessa parábola por muito tempo, para você estar entendendo o que é viver a razão. Meu irmão, minha irmã, dentro do plano celestial, nós vamos encontrar uma coisa muito maravilhosa quando se fala da razão, porque nós vemos dentro do plano humano ter razão e não ter razão, estar com a razão e não estar com a razão. Quando nós chegamos em Papai, Ele é dono da razão absoluta. Então, em Papai só há essa maneira de ser razão, Ele é razão. Dentro do plano celestial nós confrontamos com duas palavras que que na parte humana, a razão e a fé, uma está contra a outra. No plano celestial, a razão, a fé e a verdade estão unidas. Porque a fé é que nos dá sustentação à razão. E quando nós vivemos a razão, nós sustentamos a fé. Fé e razão andam juntos na nossa mente através do ensinamento celestial. O Mestre sempre falou a verdade, e toda a verdade é razão. Falar a verdade é estar com a razão, porque não há como você negar a verdade. A verdade absoluta, a verdade absoluta é Papai, a verdade absoluta é o Mestre. Então, se Papai é verdade absoluta, se o Mestre é a verdade absoluta, então aí está a razão de nós caminhar com fé, a razão de nós caminhar com esperança. Porque é o caminho da fé, o caminho da esperança, o caminho que nos leva à eternidade. É ter certeza de que pela fé e pela razão seremos salvos. Porque se nós temos fé, nós estamos com a razão. Se nós acreditamos na verdade, estamos com a razão. Se nós acreditamos em Papai, nós estamos com a razão. Se nós acreditamos no Mestre, nós estamos com a razão. Se nós acreditamos nos ensinamentos do Mestre, nós estamos com a razão, porque Ele falou a verdade. Ele nos deixa os ensinamentos através desta maneira que Ele ensinou. Olha, quando vocês forem ensinar, quando vocês forem fazer o que eu estou fazendo, façam da maneira que eu fiz. Usem a didática que eu usei. Use a sabedoria que eu usei. É o Mestre dizendo, ensinem por parábola. Nós vemos aí no segmento religioso, muita gente pregando com muita eloquência, pregando com muita força. Tem gente fazendo muito reteté, mas isso tudo é humano, porque o Mestre não fez nada disso. Ele não fez nenhum reteté.
para realizar a obra. Nós vemos os milagres, os acontecimentos, as curas, a libertação, as transformações, a conversão que é realizada através dos seus ensinamentos são maravilhosos, porque ele ensinava com razão, ele ensinava e falava com a razão. Tudo o que ele fez de uma maneira maravilhosa e de uma maneira muito simples. Ele não usou nenhum reteté, não fez nenhuma pregação eloquente, com muito barulho. Não, o mestre, ele sentava para ensinar. Nós vemos que quando ele estava, aquela multidão de gente na beira da praia, ele sobe no barco, senta e começa a ensinar. Ele não ficou pulando e fazendo um monte de coisa, mas ele, com palavras meigas e doces, ele ensinava por parábola. Porque ele chegava ali e começava a ensinar. Aí ele falava para aquele povo: olhem para a figueira. E ali, a partir dali, ele transforma a figueira numa parábola. Ele pega o pé de parreira, a uva, parreira, que é muito comum aqui, todo mundo conhece, todo mundo sabe como que é uma parreira, como que é um tronco de uma parreira. E ali ele faz a parábola da parreira, a parábola da videira. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. É essa a igreja do mestre, é essa a igreja que ele ensinou por parábola. E a igreja do mestre tem que ser levado o ensinamento por parábola. Não adianta eu vir aqui e começar a falar de exegese, falar de catequese, falar de uma série de coisas, usar a Bíblia inteira, levando para vocês textos e mais textos da Bíblia. Não é isso que o mestre fez. Não foi isso que o mestre fez. E quando ele fez isso, ainda deu B.O. Porque ele estava no templo e ele pegou o rolo da Torá e leu o profeta Isaías. E ali ele fala: aqui se cumpre o que o profeta Isaías falou em parábola lá atrás a respeito de mim. Eu sou essa. Aqui está o acontecimento da parábola ensinada pelo profeta Isaías através de uma profecia. E quando ele fala que aquele texto que ele tinha lido fazia referência à pessoa dele, deu B.O. Quando ele ensina dizendo: eu sou maior do que Abraão, eu sou maior do que Moisés, eu sou maior do que João, porque eu vim do céu, eu sou celestial, eu sou filho. É a manifestação de papai através de mim. Aprendam comigo. Ensine por parábola. Eu não sabia, até o dia de hoje, até essa última palavra que me foi dada, razão. Eu ainda não tinha entendido o porquê que nos últimos tempos eu venho trazendo essa live através de uma palavra, e eu falava: é o tema de hoje é esse, é aquele. Mas sempre nas últimas lives que eu tenho feito, sempre já estava falando, estava ensinando por parábola. Mas esta de hoje é o ponto onde papai quer que eu ensine conforme o mestre ensinou. Ele quer que eu ensine por parábola. E ele vai me dar a parábola para me levar para esta live.
Assim como Ele pode te dar para você, meu irmão, pode te dar para você, minha irmã. O ensinamento por parábola. Não espere que papai vai vir e vai ficar falando, ensinando, como eu estou fazendo aqui. Não, minha irmã, não, meu irmão. Ele vai te dar uma palavra, Ele vai te dar uma parábola, e através dessa parábola você vai receber o ensinamento de papai, porque através da parábola Ele vai te ensinar muito. Papai tem ensinado muito para mim, muito mesmo através de parábola. Eu fiquei mais de 30 anos buscando dentro da Bíblia textos e mais textos, versículos e mais versículos, para fazer pregação. Me considerava um pregador, até que eu fui ensinado que a igreja do mestre, a igreja que é conduzida por papai, não é conduzida por pregação, não é conduzida com barulho. Porque quando o mestre ensinava, e ele ensinava por parábola, lá não tinha som, lá não tinha uma orquestra tocando, lá não tinha muitos instrumentos musicais, lá não tinha uma banda, lá não tinha ninguém dançando, lá não tinha reteté. Entenda, meu irmão, o que eu estou querendo dizer, o que o mundo está fazendo e o que é para ser feito para a igreja de papai, para a igreja deixada pelo mestre. Esta igreja subsiste. Ela caminha há 2000 anos e está viva aí. E ela vai estar até a vinda do mestre, porque é a promessa dele, que ele vai vir. E ele vai vir buscar a sua igreja. Nós vemos aí muita gente falando, não, vem para minha igreja, vem para minha igreja, vem para minha igreja. São milhares e milhares de denominação, igrejas humanas, onde tem templo, onde tem as pessoas estudadas, as pessoas formadas, doutores em filosofia, em teologia, numa série de coisas. Mas tudo isso é aprendizado humano, é pessoas ensinando aquilo que ele aprendeu. Não é o ensinamento deixado pelo mestre. Porque eu pergunto para você, se fosse para gente estar pregando em cima dos textos da história que está nos textos bíblicos, o mestre teria escrito um livro das suas próprias mãos. Mas eu pergunto para você, onde está o livro deixado pelo mestre? Nós vemos literatura aí de tudo quanto é gosto. Nós temos muita literatura, mas não temos aquilo que é necessário, aquilo que nos é necessário para a nossa caminhada. Nós não temos aquilo que é necessário para que sejamos salvos. Meu irmão, minha irmã, eu tenho muita dificuldade aqui com a minha levar o ensino, mexer com o computador, fazer tudo isso. Agora mesmo eu estava aí fazendo alguma coisa que eu tinha deixado de fazer. Estava tudo funcionando lá no início, mas agora, depois das passagens, passa para cá e passa para lá, acaba tendo alguma deficiência. E eu já sou uma pessoa que tenho
mais de 75 anos. Então, por aí você vai tirar a sua conclusão e saber o quanta dificuldade eu tenho para dominar a tecnologia de hoje. E além disso, isso é o necessário, isso é a parte humana, isso é a parte tecnológica. Precisamos disso para chegar até você, meu irmão, para chegar até você, minha irmã, com este ensinamento. Ensinamento deixado pelo Mestre. Porque eu, como eu falei, foram mais de 30 anos pregando, buscando nos textos bíblicos, aprender, fazendo muitos e muitos encontros. Muita literatura foi passada. E eu confesso a vocês que durante esses 30 anos, caminhando e buscando e gastando tempo, gastando dinheiro e gastando também cabeça para acompanhar os ensinamentos e tudo aquilo que foi passado. Foram mais de 30 anos aprendendo. Mas o que eu estou aprendendo agora, a partir de 2020, este ano eu aprendi muito mais do que eu tinha aprendido durante mais de 30 anos de busca de ensinamentos, busca incansável daquilo que é passado pelo sistema. Quando eu deixei de usar aquilo que o sistema ensina, passei a ouvir o ensinamento dado por papai, comecei a entender o ensinamento dado por papai, aí as coisas começaram a mudar. Começaram a clarear na minha cabeça o que é as coisas do mundo e o que é o celestial. Aí eu comecei a entender os ensinamentos de Paulo, eu comecei a entender os ensinamentos do Mestre, eu comecei a entender os ensinamentos de Pedro. Até então eu lia, eu pregava em cima daqueles textos, mas era tudo superficial porque eu tinha assimilado aquilo de uma maneira humana. E eu comecei falando da palavra, eu comecei falando da Bíblia, que a Bíblia tinha que ser garimpada. E de fato tem que ser garimpada, porque se você quer buscar dentro dos textos da Bíblia, se você quer buscar alguma coisa celestial, você tem que garimpar. Garimpar e garimpar fundo para achar aquilo que você busca. Mas quando você deixa um pouco isso tudo de lado, deixa um pouco tudo de lado, tudo que é humano, e começa a se voltar a papai, a se voltar àquilo que o Mestre ensinou, é completamente diferente. Porque aí nós temos o ensinamento celestial. E nós somos humanos celestial. Nós somos templo do Espírito. E o Espírito é ensinado pelo Espírito Criador. Somos parte de papai. Papai está em nós. A vida está em nós. A vida é o Espírito. A sabedoria é o Espírito. O entendimento do celestial é através do Espírito. Fazemos a experiência do Espírito e aí da sustentação à fé. Parábola razão. Aí quando você ouve papai dizer razão, aí você vai dizer, é só isso. Exatamente, meu irmão. Exatamente, meu irmão.
Nos últimos meses eu tenho sido ensinado por papai. E o ensinamento que ele tem me dado através de palavra. E ele vai continuar ensinando para mim através de palavra. Muitas vezes a gente ouvia a voz de papai e ficava sem saber, porque não entrava em comunhão com papai. Quantas vezes de ouvir papai falar, e aí muitas vezes eu não entendia. Ele nos dá uma palavra, e essa palavra a gente começa a falar, e tem a certeza de que é papai falando com alguém. É papai que está dando o ensinamento. Papai fala com cada filho dele. Muitas vezes, mesmo quando aquele filho não tem uma comunhão com o papai, mas papai fala com ele. E continua falando. Fala muitas e muitas vezes. Mas quando nós paramos, ouvimos papai, sabemos que ele está falando, aí as coisas todas mudam. Aí você vai dizer, nossa, agora ele extrapolou, porque agora ele conversa com o papai. Agora ele está conversando com o Criador. Meu irmão, minha irmã, você também pode conversar com o Criador. Da mesma maneira que papai fala comigo, ele fala com você, se você se colocar na presença dele e se colocar como filho ou como filha dele. Não adianta você chegar e tá em cima do muro e de cima do muro você querer falar com ele, porque aí você não vai ouvir e nem ele vai responder. Porque se você está em cima do muro, você está com o mundão. Você está mais com o mundo do que com o celestial. Nós temos que viver o mundo, mas nós temos que estar com o celestial para ouvir papai falar. Ainda você, meu irmão que está aí, não está entendendo, está até achando isso estranho, não está concordando com o que eu estou falando. Papai vai falar com você. Se você se colocar na presença do papai e buscar resposta para a sua dúvida que você está agora, neste momento. Se você se voltar a papai e falar, eu quero ser um filho obediente aos seus ensinamentos, obediente à sua palavra, ele vai te dar uma parábola para você. Então, meu irmão, minha irmã, papai nos ensina por parábola. Você que achando isso muito difícil, isso é muito fácil, muito simples. Quando você passa a conversar com papai, você passa a ouvir papai, você passa a obedecer papai, você passa a ser obediente à parábola que é dada por papai para você. Porque papai ensina por parábola. Da mesma maneira que o mestre ensinou por parábola, o celestial ensina por parábola. Se nós não entrarmos em comunhão direta com o celestial, para seguir os seus ensinamentos, para ser obediente ao celestial, não vamos aprender. Não vamos ter a força, o poder, a autoridade, a sabedoria, o conhecimento da ciência celestial, se não nos afinar com o papai, não afinar com os ensinamentos do mestre. Por que eu falo e repito e torno a falar e não canso de falar isso?
porque é isso que alimenta o meu espírito, é isso que me dá saúde para o meu corpo, é isso que dá força para mim continuar vivendo, mesmo nesses momentos difíceis, mesmo nesses momentos que está todo mundo com medo da pandemia, medo do que está acontecendo aí fora, está todo mundo desorientado, não sabe para onde ir, não sabe o que ouvir, é um contra o outro. Isso nós estamos vendo aí, o povo sendo levado a acreditar em mentiras pela política, mentiras pela sociedade, mentiras pelo sistema religioso. Porque em nenhum segmento religioso você vai encontrar alguém falando: olha, você não precisa de nada do mundo, você não precisa de ensinamento do mundo. Você precisa aprender com papai, você precisa ouvir papai, você precisa ouvir parábola dada por papai para você se orientar e ser instruído pelo celestial. Em nenhum banco acadêmico você vai ouvir isso, porque isso não é interessante para o sistema que está aí, Nós estamos caminhando a passos largos para uma total modificação. Ou você desapega do mundo, desliga do mundo e se liga em papai e vai caminhar com papai, vai ouvir o ensinamento de papai, ou você vai ser levado pelo mundo. E o mundo está aí trabalhando, fazendo tudo isso que está acontecendo. Todo isso não é novidade para ninguém. Não é novidade para ninguém o que está acontecendo no mundo. Só as pessoas que não querem enxergar, não querem ouvir, não querem sentir o que o mundo está fazendo com a humanidade. Não tem mais volta, não tem mais saída. O único caminho é o Mestre, é entrar no caminho da salvação, no caminho da conversão e ouvir o ensinamento de papai. E papai vai falar com você, meu irmão, vai falar com você, minha irmã, só que ele vai falar por parábola, porque o ensinamento deixado pelo Mestre, o ensinamento que nós temos nas Escrituras, o ensinamento celestial, é ensinamento por parábola. Para ouvir parábola, entender parábola, meditar na parábola, aprender através da parábola, nós não precisamos de nenhum ensinamento humano. Nós não precisamos de nada que é explicado e ensinado pelo humano. Mas nós precisamos do celestial. Nós precisamos ouvir papai, fazer a vontade de papai, realizar aquilo que papai quer que nós realize, como fez o Mestre quando ele disse: eu faço a vontade de papai, eu faço a obra de papai. E quando ele fala assim, ele fala para os seus discípulos: estejam em comunhão com o papai. E eles falaram: nós não sabemos orar, como que nós oramos? E o Mestre disse: quando vocês orarem e dizerem: Papai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos, papai, da força do maligno. Livra-nos, papai, do maligno. Livra-nos, papai, do maligno. E nós glorificamos a papai, glorificamos ao Mestre. Glórias e glórias a ti. Aleluia, aleluia. Amém, amém. E eu finalizo essa live deixando a vocês todos um abraço, um desejo enorme de que vocês tenham aí uma semana maravilhosa. Estaremos nos encontrando novamente na próxima quarta-feira.
Tenham todos uma boa noite, um grande abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. E na próxima semana nós estaremos juntos novamente. Para encerrar essa live, nós dizemos assim: Papai, pela intercessão do Mestre, abençoa a tua igreja, abençoa teus filhos, as tuas filhas, abençoa todos nós. Amém, 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 amém. Fiquem na paz. Na próxima quarta-feira nós estaremos juntos novamente.